Super amigos! Está começando mais um o seu, o nosso Capelania Kids! Pode chamar o seu papai, sua mamãe, seus irmãos para assistir o Capelania Kids com você. Hoje está muito legal porque nós estamos falando sobre a Reforma Protestante. Se lembrem? Lá no Capelania Kids, no nosso último Capelania Kids, o pastor Wagner nos ensinou sobre as Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre Cristo. Mas para você que perdeu, eu vou contar. Há muito tempo atrás, no dia 31 de outubro de 1517, faz tempo, viu? Numa cidade chamada Wittenberg, lá na Alemanha, um grande barulho chamou a atenção das pessoas daquela cidade. Sabe quem era? Era Martinho Lutero. Grava aí o nome dele. Martinho Lutero. Ele era um monge que, depois de ler a Bíblia e conhecer o verdadeiro amor de Deus, percebeu que a igreja de sua época estava fazendo muitas coisas erradas e ensinando coisas que não estavam na Bíblia. Eles diziam que o único jeito de ir para o céu era se a gente fizesse coisa boa. Já pensou? Ou então se a gente comprasse o ingresso para poder entrar no céu. O ingresso para o céu, meu Deus, que loucura! Diziam que a gente não podia conversar com Deus e que precisava pedir para alguém falar em nosso lugar. E também diziam que a gente não podia ler a Bíblia, não precisava. Tudo isso é mentira. E sabe o que o Martinho Lutero fez? Ele protestou. Isso mesmo. Ele queria contar para todas as pessoas sobre o amor de Deus e sobre a verdade do Evangelho. Ele queria mostrar às pessoas que Deus era um Deus bondoso e que nos ama muito, e não um Deus zangado que fica o tempo todo procurando uma maneira de nos castigar. E Jesus, nosso único Salvador, morreu na cruz para nos salvar. Foi Deus quem fez tudo e não nós. E somente pela fé em Jesus e por sua graça podemos ser amigos de Deus e ter nosso lugar garantido no céu. Tudo isso está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ela nunca mudou e nunca mudará. E tudo que está escrito nela mostra a verdade de Deus e o quanto Ele nos ama e quer o nosso bem. Por isso, meu amiguinho, aprenda cada dia mais sobre a Bíblia. Preste atenção no Capelania Kids e no que o pastor Wagner hoje vai nos ensinar. Mas agora nós vamos louvar ao nosso Senhor Jesus com o tio Emanuel. Tio Emanuel! Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, oh. Toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, 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 toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem embora. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem morar. Sim, Senhor, ó, vem morar. Sim, Senhor, ó, vem morar. Toque, toque, toque. Olá, super amigo! É uma alegria poder estar com você nesse momento, não é mesmo, Juquinha? É isso aí. Juquinha já fez uma abertura brilhante para nós. Obrigado. Nós estamos falando sobre a reforma protestante. Isso mesmo. E não é qualquer reforma, né, Juquinha? Não, não é a reforma lá de casa. Não é. É Não. uma volta da igreja, do povo de Deus, para as Escrituras. Isso E mesmo. Martinho Lutero entendeu a importância de conhecermos a Deus. Você que está ligadinho no nosso Capelania Kids, você está acompanhando as nossas histórias e também aprendendo sobre a reforma protestante. Não é verdade, Juquinha? Isso aí. Na semana passada não, né? Na última, a gente aprendeu sobre a Escritura. Exatamente. A primeira lição foi sobre as Escrituras, que nós podemos conhecer a Deus, conhecer quem Deus é através das Escrituras. E conhecer quem nós somos, Juquinha. Uai, como assim? Eu sei quem eu sou, Quem nos criou, quem nos fez, né? E o plano de Deus para as nossas vidas. Entendi. Mas hoje nós vamos falar sobre um outro assunto. Você também pode acompanhar lá no nosso Instagram da escola todas as postagens sobre as 95 teses de Martinho Lutero. E hoje nós vamos falar sobre somente Cristo. Somente Cristo. Bom, tudo começa, Juquinha, com o plano de Deus.
Deus tem um plano e Ele realizou a sua vontade ao criar todas as coisas. Sim. Tudo foi feito por Deus e para Deus. Deus fez tudo muito perfeito, Deus nos criou de forma perfeita. E no início da Bíblia fala sobre uma história, a história do início da humanidade, a história de duas pessoas. Quem era? Adão e Eva. Adão e Eva, isso mesmo, Juquinha. Deus criou o jardim, tudo maravilhoso, muito lindo. Você gosta de natureza? Eu amo. Você ama a natureza? Eu gosto de subir nas árvores. Olha só, hein? Comer fruta no pé. Olha que legal, Juquinha. E você também, você gosta? Tenho certeza que eles gostam. Temos. Então, Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim para que pudessem cuidar bem do jardim e aproveitar, Juquinha, tudo o que nele havia. Mas Deus havia dado uma ordem que naquele jardim havia uma árvore e daquela árvore Adão e Eva não poderiam comer do fruto daquela árvore, senão eles morreriam. Sim. E aí a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 2, que a serpente, que era Satanás, falou com Adão e Eva e disse para eles o que, Juquinha? Que eles podiam comer, que não tinha problema de comer do fruto lá. Exatamente, fazendo de Deus mentiroso, que Deus estava escondendo algo, que eles poderiam sim comer do fruto que Deus havia proibido e que eles teriam agora o conhecimento do quê? Do bem e do mal. Exatamente, que eles teriam conhecimento como Deus, que Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Ah, que dia triste, Juquinha. Sim. Porque Deus permitiu que eles pudessem desfrutar de tudo que Ele havia feito para eles, e naquele dia Adão e Eva desobedeceram a Deus. E a desobediência, Juquinha, traz o que para as nossas vidas? O pecado, né? O pecado, as consequências da desobediência. E a consequência daquele pecado que eles haviam cometido no jardim do Éden era a morte. É a morte. Naquele momento, ao comerem daquele fruto, eles então desobedeceram a Deus e a morte passou a reinar sobre a vida deles. Naquele momento, Juquinha, eles perderam a sua relação e a sua intimidade com Deus. Eles agora foram sujeitados pelo pecado e eles agora foram expulsos daquele lugar maravilhoso do jardim do Éden. Imagina só, Juquinha, que coisa triste, né? Que triste. Que triste, muito triste. Vejam, crianças, que agora o homem estava sujeito a 3 mortes, Juquinha. Como assim? 3 mortes. Morrer 3 vezes? Morrer 3 vezes. Uai. Primeira morte, a morte espiritual. Que naquele momento eles não teriam mais a comunhão que eles tinham com Deus. Eles morreriam a segunda morte, que seria a morte física, a morte que todos nós iremos passar por ela. E a terceira morte, que é a morte eterna. Misericórdia. Mas, Juquinha, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, Sim. unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse momento, Juquinha, Deus então realiza o seu plano de redenção, o seu plano de resgate, ao enviar Jesus, o único que poderia obedecer a Deus em todas as coisas, viver como homem, como um de nós, e não pecar. Juquinha, você peca? Peco. Você faz coisas erradas durante o seu dia? Todos os dias. Todos os dias? Quase toda hora. Olha só, a Bíblia diz, Juquinha, que todos nós cometemos erros. Todos nós pecamos e não há um justo sequer. Não há quem habite na terra e não deixe de pecar, porque a natureza que habita em nós por causa do pecado é a natureza pecaminosa, é uma natureza corrompida, ela foi estragada, ela sofreu por causa do pecado. E agora, Juquinha, Jesus foi enviado ao mundo, né, para que nós pudéssemos, por meio dele, ter o quê?
A salvação e a A vida eterna. salvação, o acesso novamente a Deus. Sim. E agora, Martinho Lutero vai tratar nas 95 teses, a reforma, ela vai trazer novamente essa volta às Escrituras, de que o homem só pode herdar o céu ou a comunhão com Deus novamente, por meio de quem? De Jesus. Por meio de Jesus. Somente Cristo. Somente Por isso que é somente Cristo. Exatamente o que? Somente Cristo. Somente Cristo pode nos dar novamente o céu, a herança, a salvação, o plano amoroso de Deus para as nossas vidas. E olha que doideira, eles pensavam que o ingresso podia comprar a salvação, podia entrar lá no céu com o ingresso. Exatamente. Imagina, Juquinha, se alguém pode comprar o céu, se alguém pode herdar o céu porque ele comprou o céu. A Bíblia diz que nós não podemos ou não merecemos o céu porque somos pecadores. E somente aqueles que conhecem a Jesus e entregaram a sua vida para Jesus, reconheceram a Jesus como seu Salvador, é que receberão gratuitamente, de graça, Juquinha, sem dinheiro. Não precisa comprar o céu. O céu é um presente, Juquinha. Povo doido. Povo doido. Você gosta de presente? Eu amo presente. Você ama presente, Juquinha? E você aí, amiguinho, você ama presente? Olha, todos que receberam a Jesus recebem o presente. Sabe qual presente, Juquinha? A salvação. A salvação. Então a salvação não é meritória. A salvação não é por aquilo que fazemos, Juquinha, ou deixamos de fazer. A salvação é exclusivamente pela graça. A graça de Cristo Jesus. Somente Jesus é aquele que nos garantiu a vida eterna. Bom, mas aquele que reconheceu a Jesus como seu Salvador e o recebeu no seu coraçãozinho, agora deseja viver para Jesus e andar com Jesus. Sim. Né, Juquinha? Então, meu querido amigo, papai e mamãe, você que está nos assistindo nesse momento, entenda, reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aquele que é o nosso melhor amigo e que pode transformar as nossas vidas. Amém. Bom, vamos fazer essa oração, Juquinha? Vamos. Pedindo a Deus que Ele preencha o nosso coração com o seu amor e que Ele, a cada dia, seja o Senhor das nossas vidas. Vamos sim. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, Querido Deus, eu te agradeço, eu te agradeço, porque o Senhor porque o Senhor revelou revelou o seu grande o amor seu grande amor na sua palavra. na sua palavra. E ela diz E ela diz que somente Jesus somente Jesus é o caminho, é o caminho, a verdade e a vida. e a vida. Eu te louvo, Eu te louvo. em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Querido amiguinho, que Deus te abençoe, continue conosco, porque nós estamos aprendendo verdades importantes para nós. Nós já aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e somente ela fala do amor de Deus, e hoje nós aprendemos que Jesus é o único que pode nos salvar. Sim. Que Deus te abençoe, até o próximo Capelania Capelania Kids! Kids! Tchau!